Livro de Números, capítulo 25. Moabe corrompe Israel. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios aos seus deuses e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal, em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará, sob a sua autoridade, que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro da sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então, a praga contra os israelitas cessou. A esta altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e aos seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois, em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbi e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Capítulo 26. O segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com as suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado
por causa do seu antepassado Palu. O clã Hezronita, assim chamado por causa do seu antepassado Hezron. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e, com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 dos seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa do seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim é chamado por causa do seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registados. A tribo de Gade. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa do seu antepassado Zefon. O clã Ragita, assim chamado por causa do seu antepassado Ragi. O clã Sunita, assim chamado por causa do seu antepassado Suni. O clã Oznita, assim chamado por causa do seu antepassado Ozni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arodi. O clã Arelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registados. A tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa do seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa do seu antepassado Perez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Hezronita, assim chamado por causa do seu antepassado Hezron. O clã Hamulita, assim chamado por causa do seu antepassado Hamul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registados. A tribo de Issacar. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazube. O clã Sinromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.000
300 homens registados. A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa do seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa do seu antepassado Elom. O clã Jaleelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registados. A tribo de Manassés. Os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa do seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa do seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Efer. Zelofeade, um dos descendentes de Efer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registados. A tribo de Efraim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutelá. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taan. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Eran. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registados. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. A tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa do seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registados. A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa do seu antepassado Suã. Esses
foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registados. A tribo de Aser. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Aser. O clã Imnaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Imná. O clã Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Aser, que totalizaram 53.400 homens registados. A tribo de Naftali. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa do seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registados. Resultados do censo. Os homens registados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Distribua a terra por sorte e dê a cada tribo dos seus antepassados a sua porção, de acordo com o número de nomes registados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com os seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa do seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate. O clã Meratita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes de levitas. Coate foi antepassado de Arão e a esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Midian. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe,
junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Certo dia, Maala, Noa, Ocla, Milca, Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. O seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes do seu pai, a herança que teria sido entregue ao seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se o seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué é escolhido para liderar Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zin. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram a minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar a sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade.
colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés.